Nas páginas antigas das Escrituras, esconde-se um mistério que poucos ousam compreender. Em uma montanha isolada, longe dos olhos curiosos do mundo, algo extraordinário aconteceu. Algo que desafiava as leis da natureza e desvendava uma realidade além da nossa compreensão. 3 discípulos foram escolhidos para presenciar um segredo divino, um momento em que o céu se rasgou e o verdadeiro poder do Filho de Deus foi revelado. O que realmente ocorreu naquele monte? Que força era essa que transformava o homem em algo além do humano? E por que esse evento, ocorrido em silêncio e luz, continua a lançar sua sombra sobre a fé de milhões? Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios do cristianismo, a transfiguração. Uma revelação divina que, por um breve instante, tocou a escuridão com uma luz avassaladora. Este não é apenas um relato. É um enigma que atravessa os séculos, esperando para ser descoberto. Os escolhidos a Pedro, Tiago e João subiram com Jesus, sem saber que seus olhos viriam o indescritível. Para eles, era apenas mais um dia ao lado do Mestre. Mas ao alcançar o cume, a realidade começou a se desfazer. O ar ao redor deles se tornou mais denso, e o tempo parecia desacelerar. Algo estava para acontecer, algo que mudaria suas vidas para sempre. De repente, sem aviso, o mundo que conheciam se desfez diante de seus olhos. O rosto de Jesus começou a brilhar, uma luz tão intensa que eles mal podiam olhar. Suas vestes, simples e desgastadas, tornaram-se mais brancas do que qualquer coisa que já haviam visto. A luz não era deste mundo. E então, ao seu lado, surgiram 2 homens, figuras misteriosas que, de alguma forma, pareciam familiares. Moisés, o portador da lei. Elias, o profeta arrebatado ao céu. Ambos, agora, ao lado de Jesus, em uma conversa que ecoava além do tempo e do espaço. O que estavam dizendo? Qual era o significado desse encontro sobrenatural? E então, a nuvem. Uma nuvem densa e cheia de mistério, que desceu sobre eles, envolvendo-os em escuridão e luz. Uma voz, mais poderosa que o trovão, ecoou das profundezas dessa nuvem, uma voz que poderia fazer o coração de qualquer homem parar de medo. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Quando a luz finalmente se dissipou e os discípulos puderam ver novamente, Jesus estava sozinho. Os outros haviam desaparecido, assim como a glória que acabará de presenciar. O que isso significava? Por que Jesus os ordenou que mantivessem silêncio até o tempo determinado? E o que essa visão revelava sobre o destino que o aguardava? Este não foi apenas um vislumbre de glória. Foi uma preparação, uma advertência e um enigma que ainda hoje desafia a fé e a compreensão. A jornada pela transfiguração de Cristo apenas começou, e as respostas que buscaremos podem mudar tudo o que sabemos sobre o divino e o eterno. Mas o que realmente aconteceu ali? Foi uma visão destinada apenas àqueles 3 discípulos, ou uma mensagem para todos nós? O que significava o encontro de Moisés e Elias com Jesus, e por que Deus escolheu esse momento para revelar a verdadeira natureza de seu Filho? Milhares de anos se passaram desde aquele dia, mas o mistério da transfiguração ainda ecoa através das gerações. No alto do Monte Tabor, onde pedras silenciosas guardam os segredos daquele encontro sagrado, peregrinos e estudiosos se reúnem, buscando respostas, ou talvez apenas um vislumbre da mesma luz que uma vez brilhou intensamente sobre a montanha. Mas o que realmente aconteceu ali? Foi uma visão destinada apenas àqueles 3 discípulos, ou uma mensagem para todos nós? O que significava o encontro de Moisés e Elias com Jesus, e por que Deus escolheu esse momento para revelar a verdadeira natureza de seu Filho? A transfiguração não é apenas um evento isolado. É um ponto de convergência, onde o passado e o futuro, a lei e os profetas, o divino e o humano se encontram. Mas o que isso nos diz sobre a missão de Jesus, sobre seu caminho para a cruz e a ressurreição? E como isso se relaciona com nossa própria jornada espiritual, onde o ordinário e o extraordinário muitas vezes se cruzam de maneiras inesperadas? Vamos mergulhar nas profundezas desse mistério, investigando as palavras dos evangelhos, as interpretações dos teólogos e os significados que essa visão celestial ainda carrega para os crentes de hoje.
A transfiguração de Cristo não é apenas um evento do passado, é um convite eterno para explorar o que significa ser tocado pela glória divina, mesmo que por um breve momento. O que está prestes a ser revelado é mais do que um simples relato de fé. É um enigma que atravessa os séculos, uma janela para a eternidade que se abriu apenas por um instante, mas cujo impacto ressoa até os dias de hoje. Prepare-se para a jornada pela transfiguração, onde a fé e o mistério se entrelaçam de maneiras que desafiam nossa compreensão e nossa imaginação. Para entender o verdadeiro significado da transfiguração, devemos retornar às fontes, os relatos que sobreviveram ao tempo e que ainda hoje nos guiam através desse mistério. Nas palavras dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos uma descrição breve, mas carregada de simbolismo. Mas será que esses textos revelam tudo o que aconteceu naquele monte sagrado? Ou há mais do que os olhos podem ver, escondido nas entrelinhas? Os evangelistas relatam que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos que mais tarde testemunhariam sua agonia no Getsêmani. Mas por que esses três? O que os tornava diferentes dos outros discípulos? A resposta pode estar na singularidade de sua experiência, uma preparação para o que estava por vir. Uma visão antecipada da glória que só seria plenamente revelada após a ressurreição. A luz que envolveu Jesus naquele momento não era uma luz comum. Era uma manifestação de sua natureza divina, um vislumbre de sua glória eterna, escondida sob o véu da carne humana. Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, apareceram ao seu lado, como testemunhas de que tudo o que havia sido prometido nas Escrituras se cumpria na pessoa de Jesus. Mas por que aqui? Por que agora? O que essa revelação significava para aqueles que estavam destinados a seguir Jesus até a cruz? Esses homens, que presenciaram o impossível, foram ordenados a guardar silêncio. Porque Jesus os instruiu a não contar a ninguém o que viram, até que ele ressuscitasse dos mortos. Estariam eles prontos para entender o verdadeiro significado dessa visão, ou havia algo que ainda precisava ser revelado? Este é o enigma central da transfiguração. Um evento que revelou tanto e, ao mesmo tempo, deixou tantas perguntas sem resposta. Enquanto exploramos os textos, as tradições e as interpretações que surgiram ao longo dos séculos, talvez possamos nos aproximar da compreensão do que realmente aconteceu naquele dia e do que isso significa para nós hoje. Esta não é apenas uma história antiga. É uma chave para os mistérios do divino, um vislumbre de uma realidade que transcende o tempo e o espaço. A transfiguração é mais do que um evento, é um convite para todos nós, para olhar além do mundo visível e contemplar o que se esconde nas profundezas da fé. Prepare-se para entrar em um reino onde o tempo se dissolve, e a glória do Filho de Deus brilha mais forte do que nunca. Nas profundezas dos textos sagrados e nos escritos dos primeiros padres da Igreja, encontram-se pistas que podem nos ajudar a decifrar o mistério da transfiguração. O que significava para os primeiros cristãos? E como esse evento moldou a compreensão da natureza de Cristo ao longo dos séculos? Orígenes, um dos primeiros teólogos da Igreja, viu na transfiguração um símbolo da transformação espiritual que cada cristão deve buscar, uma mudança de glória em glória, refletindo a luz de Cristo em nossas próprias vidas. Outros viram nela uma antecipação da ressurreição, uma prova de que a morte não teria a palavra final. Mas será que essas interpretações capturam toda a profundidade do evento? A arte cristã ao longo dos séculos tentou capturar a essência desse momento sagrado. Nos mosaicos bizantinos, vemos Jesus elevado, cercado por uma mandorla de luz, seus discípulos caídos ao chão, incapazes de suportar a visão de sua glória. No Ocidente, a transfiguração é representada como um prelúdio para a paixão, uma lembrança de que a glória de Cristo só pode ser compreendida à luz de sua cruz e ressurreição. Mas o que dizem os estudiosos modernos? Como a teologia contemporânea interpreta esse evento? Será que a transfiguração tem algo a nos dizer sobre o papel de Cristo no cosmos, sobre a natureza da revelação divina, ou até mesmo sobre o destino da humanidade? Estamos à beira de um mistério que desafia a lógica e transcende a compreensão humana. A transfiguração nos convida a uma jornada que não é apenas teológica, mas profundamente espiritual.
É um chamado para nós também sermos transformados, para ver o mundo e a nós mesmos à luz dessa revelação divina. Este é um mistério que não pode ser totalmente compreendido, mas apenas experimentado. A transfiguração é um convite para ver além do véu da realidade, para perceber a presença do divino em meio ao ordinário. Enquanto continuamos nossa jornada, vamos nos preparar para explorar as profundezas desse enigma, um passo de cada vez, sabendo que a verdadeira compreensão pode estar além de nosso alcance, mas que a busca em si é uma forma de nos aproximarmos da luz que brilha na escuridão. Na jornada pela transfiguração, estamos apenas começando. O que vamos descobrir a seguir poderá mudar tudo o que pensamos saber sobre a fé, a vida e o eterno. A transfiguração não foi apenas um evento terreno, mas uma janela para algo muito maior, um vislumbre da ordem divina, do propósito cósmico que governa o universo. Quando Jesus brilhou com aquela luz celestial, ele não estava apenas revelando sua natureza divina aos discípulos, mas também conectando o tempo e o espaço, o passado e o futuro, em um momento de infinita revelação. Os teólogos e místicos ao longo dos séculos têm meditado sobre esse evento, vendo nele um símbolo do destino final da humanidade. Assim como Jesus foi transfigurado, cada alma, cada ser criado, está destinado a participar dessa glorificação, um processo que transcende a própria vida, estendendo-se até o infinito. Mas o que significa para nós, aqui e agora, viver à luz dessa esperança? Como podemos, em nosso cotidiano, tocar essa glória, mesmo que por breves momentos? O Monte Tabor, onde a transfiguração aconteceu, tornou-se um símbolo de ascensão espiritual, um lugar onde o céu e a terra se encontram, onde o divino toca o humano. Mas cada um de nós tem seu próprio Monte Tabor, o lugar onde somos chamados a subir, a enfrentar nossas dúvidas, medos e incertezas, e a nos abrir para a luz transformadora de Deus. Como essa jornada pode se desenrolar em nossas vidas? Como podemos preparar nossos corações e mentes para uma transfiguração pessoal? A jornada da fé é, em última análise, uma jornada para a transformação. Como os discípulos no Monte Tabor, somos chamados a abrir nossos olhos e corações, a ver além da aparência externa, a perceber a presença de Deus em tudo o que fazemos. Mas essa transformação não acontece de uma vez. Ela é gradual, um processo contínuo de crescimento, de aproximação da luz divina. Assim como o sol que nasce lentamente, trazendo luz e calor ao mundo, a transfiguração de nossas almas é um processo de iluminação, uma jornada de descoberta. A luz que os discípulos viram naquele dia não era apenas para eles, era para todos nós, um sinal de que a glória divina não está distante, mas à nossa espera, se estivermos dispostos a buscá-la. Esta é a promessa da transfiguração, a esperança de que, um dia, todos nós seremos transformados, que nossas vidas serão preenchidas com a luz da glória divina. A jornada ainda está diante de nós, e cada passo que damos nos aproxima da verdade eterna. Que possamos continuar a subir, a buscar e a nos abrir para a presença transformadora de Deus.